mentalizar o amor do Cristo e que Ele possa nos ajudar, possa nos guiar cada dia na prática do amor e da caridade. Que possamos ser melhores todos os dias, possamos aprender a corrigir os nossos defeitos para cumprir o objetivo estabelecido antes do nosso reencarne, que foi trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Tirar proveito da nossa experiência do corpo físico para melhorar-nos moralmente. Que a tua paz, Jesus, seja com todos nós, ilumine os nossos corações, abençoe cada um dos irmãos que estão em dificuldades. Permita, Jesus, que sua luz possa ser derramada em favor de cada um que sofre, de todo o nosso Brasil, de todo o nosso planeta Terra, onde há pessoas que estão doentes, possam ser levadas à saúde, onde há conflitos, guerras, possa ser levada à paz. E que todos nós sejamos guiados nessa energia de amor e luz que Jesus trouxe para o planeta. Que possamos ser guiados por esse evangelho de luz que Jesus trouxe já para nós há 2000 anos e nos reforçou com o Consolador mais recentemente. Que a sua paz, Senhor, possa iluminar os nossos corações, todos nós encarnados, desencarnados, possamos ser abençoados. E nessa noite de hoje, possamos tirar proveito do texto de hoje, do comentário de hoje, das reflexões de hoje sobre a perda dos seres amados. Que possamos tirar proveito disso para entender melhor o nosso objetivo na Terra, a nossa função aqui no nosso planeta. Que a tua luz, Jesus, seja com todos nós, ilumine nossos corações, graças a Deus. E agora, então, o nosso irmão Angelon, que vai fazer a preleção da noite, com o tema, né, perda dos seres amados. Fica com a palavra, Angelon. Gratidão, boa noite a todas, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nesta noite, dia 23 de dezembro, antivéspera, né, do dia do que nós comemoramos o Natal de Jesus. Recebi uma mensagem, essas mensagens que vêm no WhatsApp, né, que vêm com as figurinhas, até vou compartilhar no grupo. E ela dizia assim: já pensou nos presentes que ele pode oferecer? E ele diz assim: o perdão para seus inimigos, um abraço para os que sofrem, ao amigo a sua lealdade, às crianças o seu exemplo, aos idosos a sua gratidão, a generosidade para os aflitos, ao próximo o amor e a sinceridade a você, a sinceridade a nós mesmos. Às vezes o Natal é o Natal aniversário de Jesus, né? Nosso mestre, e muitas vezes nós nos esquecemos do aniversariante e lembramos de outras coisas. Só um lembretezinho. Então hoje nós vamos ver, eu escolhi o tema perda dos entes queridos, que é um tema que está sempre presente em nossas vidas, né? Porque o chamamento para a morte é uma coisa certa. Todos nós vamos passar por isso. Todos os nossos entes queridos passarão. Alguns antes, depois de nós, outros depois. E até eu coloquei na quadrozinho de apresentação uma frase de Kardec, aliás, do Espírito, né? Que respondendo uma pergunta de Kardec, na pergunta 934, que diz que a perda dos entes queridos atinge a ricos e pobres, e representa uma prova ou uma expiação. Então, esse lembretinho que nós vamos ver na sequência.
Mas no Evangelho segundo o Espiritismo também trata, né? Muitos outros livros. A doutrina espírita, ela se baseia em cima da questão da vida após a morte, da reencarnação, da possibilidade de comunicação com o mundo espiritual. Então, essa temática ela está presente o tempo todo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, de Bem-aventurados aflitos, ele fala nas causas anteriores das aflições. E diz: mas se amares nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Então, o Evangelho ele nos lembra das causas das aflições que nós criamos nessa vida, né? E as causas anteriores. E ele então lembra que a causa primária está presente, né? Naquela questão que a gente acha que é a fatalidade, né? Que nós não temos controle sobre ela, que nós não fomos o responsável pelo acontecimento, né? Ele veio independente de qualquer ação que nós tenhamos feito, que nessa presente existência, pelo menos, que nós nos lembremos dessa existência. E no mesmo item, capítulo 5, do item 21, ele trata também, né, nessa questão, leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem. Então a gente passa, quando há um desencarne, principalmente de uma pessoa assim, que é uma pessoa boa, né, uma pessoa que tem uma utilidade maior, segundo a nossa percepção, para a humanidade, para a sociedade, a gente fica com essa reflexão: por que Deus leva o que é útil e aqueles que não servem permite, né, que permaneça aqui na Terra, né? Puxa vida, podia ser ter partido aquela pessoinha que eu não vou muito com a cara dele, né, e tal, mas Deus parece que ele escolhe aquele, né, na nossa concepção, aqueles que são úteis. Por que será que Deus permite que uma pessoa, no auge do sucesso, né, que ele está no limiar das conquistas, e aí parece que tem um equívoco, parece que Deus não é justo, né? Parece que Deus se engana. Isso, algumas ações, por exemplo, despedaçam o coração de muitos. Uma mãe afastando uma criança, né, pequenininha da mãe, toda aquela alegria, toda aquela vivacidade. A criança ainda tinha tanto para viver, tanto para experienciar, tantos sonhos, tantas perspectivas. E aí, então, o Espírito diz: mas por que avaliar a justiça divina pela vossa? Até porque a gente não tem nem ideia, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente nem tem ideia completa do que é a justiça. Então, a justiça de Deus é a verdadeira justiça. E nós não entendemos, né? Porque Deus age com justiça sempre, independente da nossa vontade. E independente da nossa vontade, ele age, né? A ação está baseada nas suas leis. E as suas leis é justa. Porque Deus está acima de tudo isso, né? É perfeito. Então, como disse na questão 934, quando Kardec pergunta que a perda dos entes queridos não causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é irreparável, independente da nossa vontade, né? Um sofrimento assim que não tem como, né, a gente repor ele, né? Não tem como a gente aí ele vem, né? A morte ela não tem retorno, né, naquela mesma situação. Então é aquela que ele vem com a resposta que atinge tanto rico quanto prova, que é uma expiação e é lei para todos. Agora a doutrina espírita ela traz uma outra visão disso aí. Enquanto outras doutrinas, né, ele nos separa do morto, né, da pessoa que desencarnou, né, que não é morto, né, mas que está no outro plano, segundo nosso entendimento. As outras ela separa, né? Ou ele vai para
inferno, ou vai para o céu, ou fica adormecido esperando que se toque as trombetas, e a pessoa está ali naquela situação por longos anos ou eternamente, conforme a concepção de alguns, e separado daqueles que amam. Já a doutrina espírita, ela, por isso que nós dissemos que ela é o consolador, porque ela nos dá essa percepção que nós estamos juntos com eles, em dimensões diferentes. Nós podemos nos comunicar com os nossos amigos, pelos meios que nós temos hoje, né? Nós temos meios à disposição, seja através do médium, do sonho, da intuição. Nós evocamos ele quando pensamos, quando sentimos saudades. E provavelmente, né, conforme nós vamos avançando na nossa compreensão, isso está na própria resposta da questão 934, poderão aparecer outros meios mais acessíveis até aos nossos sentidos, né, dessa comunicação entre os dois planos. E vem a questão, por exemplo, do suicídio, que na questão 956, que ele pergunta que aqueles que se matam na esperança de se juntar àqueles que amavam, né? A pessoa morreu e eu desejo ardentemente morrer para me aproximar dele, né? Já que ele morreu, eu também quero morrer para estar junto. E ele esclarece que o resultado não é bem esse, né? É um resultado totalmente oposto daquele que a gente espera. Em vez de se unir com aqueles que amam, se afastam por mais tempo ainda, né? Então o suicídio não é o caminho da consolação, né? Ele traz mais dores, mais sofrimentos. E no Consolador, Emmanuel traz na pergunta 147, a morte proporciona mudanças inesperadas e certas modificações rápidas. Como será de desejar? Aí ele diz, a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Então a gente é levado sempre, tanto pelas obras fundamentais quanto as obras mais recentes, que a morte é só mudança de plano. Nós estamos em planos diferentes, né? A gente às vezes costuma dizer, como uma viagem. É como uma viagem, mas uma viagem diferente, que aquela pessoa pode estar perto da gente, né? Não está distante. Hoje, com a comunicação que nós temos, né? A internet, as redes sociais e tudo mais, a distância encurtou bastante. Então, é como se a gente estivesse próximo da pessoa, né? Quando foi colocado isso nas obras fundamentais, né? Ele dizia que é como uma viagem, talvez hoje ele faria uma comparação com os meios de comunicação que nós temos hoje, onde nós podemos colocar a pessoa ali ao lado, né? No aparelho receptor nós estamos conversando de frente para ela, como agora nós estamos nos falando nesse diálogo, né, em torno da perda dos entes queridos. Então, a doutrina espírita, ela traz essa visão mais próxima, né, que nós não estamos distantes dos entes que nós amamos. E mais, ela diz que nós podemos conversar com eles, orar por eles, né, coisa que algumas religiões até acham que é um absurdo, né? A pessoa lembrar dos entes, né, em oração, alguma coisa assim, né? Não pode fazer, cometer um pecado até. E na pergunta 320 do Livro dos Espíritos, novamente ele fala, eles são sensíveis, né? Aqueles que partiram, aos que amaram, aqueles que ficaram na Terra, e ele fala muito mais do que imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. Então, se são felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio, né? Aquela saudade, aquela homenagem que a gente faz com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, que nada mais é do que as orações que fazemos, né? Mesmo quando nós não nominamos assim, nós estamos em contato com essa pessoa, estamos mandando energias, né? Mandando imagens do que nós já vivenciamos, né? Isso melhora a condição daquele espírito se está numa condição não muito boa, ou pode tornar eles mais felizes, até se já estão, né, bem.
Então, a gente tem que sempre buscar, né, essa visão de que eles não se foram para sempre, eles estão por perto, né? Nós podemos nos falar. A doutrina espírita tem inúmeros, né, exemplos disso aí, cartas, romances, comunicações, né? E nós mesmos, nas nossas casas espíritas, inúmeras vezes nós nos comunicamos. Então, as comunicações mediúnicas, elas são muito comuns. Sonhamos com as pessoas que amamos, né? Nos comunicamos através da intuição. E, como Kardec diz, né? Quando um parente viaja para um local de difícil acesso, local este que podemos visitar ocasionalmente. Essa é a visão que ele traz para nós dessa partida. E quando esse ente amado ele viaja, a gente vai ficar aqui infeliz pela partida dele, muitas vezes sabendo que ele vai procurar um lugar melhor, né? Uma situação que ele pode ter uma melhor condição. A gente vai ficar aqui se torturando, aflito, angustiado, desesperado pela partida. Não, a gente pode se comunicar com ele. Então, trabalhar essa visão dentro de nós, que esses amados nossos, o amor, né, que nós sentimos por eles, não se desfaz com o desencarne. No livro que nós estamos estudando, Obreiros da Vida Eterna, que é justamente o estudo das 5 casos, né, de desencarnes, um deles, o do Fábio, ele conversa com seus familiares ali, né, prepara eles para a partida, porque era um lar onde já essa ideia, né, do pós-morte já era natural com todos os filhos, desde o pequenininho até aquele mais velho, de 17 anos, e a própria esposa. Então, converso com eles, preparando eles. Ó, estou de partida, vocês sabem que eu estou bem enfermo. Essa minha enfermidade, ela não, via de regra, não se recupera mesmo. Vou desencarnar, vou partir. Mas vocês sabem que vou estar num plano espiritual, mas vou estar sempre aqui por perto, né, de vocês. Sempre junto de vocês. Então, não se esqueçam, né, que nós vamos estar juntos. E a família recebe aquilo de uma forma, né, natural. É claro que com saudade, né? Claro que sente tristeza pela partida, a convivência física, ela vai deixar de existir, evidentemente. Mas aquele ser, né? A parte mais importante dele pré-existe aquela morte física e ele vai poder então se comunicar, né? Então a gente comunicar com os mortos não é uma profanação como alguns dizem, né? A evocação aos mortos é uma coisa normal, né? Kardec até diz que normalmente nós fazemos isso quando nós pensamos, quando nós sentimos, quando a gente vem aquela saudade, nós estamos evocando. E muitas vezes, se eles têm condições, eles vêm até nós, né? E nos sentimos a presença deles, sentimos aquela coisa assim, sensação boa, né? De que eles estão por perto, e aquela dor se abranda por conta de que nós sabemos, né, que eles existem, né, que eles não deixaram de existir pela morte física e que o amor continua além da morte. Então essa é a visão, né, da doutrina espírita. E ainda lembrando Kardec, né, tem vários exemplos, né, que ele traz na revista Espírita de situações onde as pessoas desencarnaram e depois elas retornam para comunicar como é que está. Então, um exemplo que me chamou a atenção e eu trouxe aqui para a gente lembrar, né, ao título que minha mãe estou aqui, mãe estou aqui, na Revista Espírita de janeiro de 1858, naquela parte dos artigos onde trata das evocações particular, né? Então havia alguns meses que a mãe, né, a senhora mãe, tinha perdido sua filha, né? Desencarnou. Eles falam que havia perdido sua filha. Não perdeu, né? Ela desencarnou. Tinha 14 anos, então veja bem, a criança, adolescente, né, 14 anos, né, uma ligação muito forte, né? Mãe, filha, ela era objeto de muita ternura.
E ela ficou muito pesarosa, como é natural. E imaginava, né, que ela ia se tornar uma mulher, né, perfeita, tinha muitos planos para a própria filha, e ela morreu vítima de uma longa e dolorosa doença. E a mãe, inconsolável com a perda, dia a dia a saúde da mãe então ia se deteriorando também, né? Ela ia perdendo a vitalidade, perdendo a saúde por conta da dor que ela sentia e queria reunir-se com a filha, né? Na verdade, ela estava ali provocando um suicídio involuntário indireto, né? Dizia, em breve vou me reunir com a minha filha. Então, essa senhora mãe, ela tomou conhecimento da possibilidade de comunicar-se com a filha, com seres, né, do além-túmulo, e resolveu procurar, então, Allan Kardec para ter uma conversa com a filha. E através de uma senhora, né, que era médium. Então, nessa evocação, estavam apenas os três, né, a mãe, o Kardec e a médium. E no primeira sessão, então, a mãe fez a evocação, recebendo a orientação de Kardec, da médium, e ela disse, em nome de Deus Todo-Poderoso, o espírito de Júlia, minha filha querida, peço que te venhas, que se Deus o permitir. Geralmente, as evocações, elas pode usar, né, o termo que quiser, né, desde que seja respeitoso, né, desde que seja com aquela ideia, né, boa intenção. E então a Júlia respondeu, mãe, estou aqui. E ela falou, mas é você mesmo, minha filha, que está aqui? É você que está me respondendo? E como é que eu vou saber que é você? Lili, ela só falou essa palavrinha, Lili. A gente E não esse é um sabe. apelido que eles tinham desde a infância, né? Então a médium não conhecia nem Kardec desse apelido, e ela começou então a soluçar, porque nos últimos momentos, quando ela estava doente, todos a chamavam por Júlia, ninguém chamava por Lili. E ela falou, mãe, por que te aflige? Eu sou feliz, eu estou bem, estou feliz, não sofro mais, e É, te que bom vejo também. sempre. Então ela não estava mais sentindo aquelas dores da enfermidade. E estava sempre vendo a mãe por ali, né, com aquele sofrimento todo que incomodava a Júlia. É, aí vê a minha letra, vê como sou eu mesmo, né? Então ela observou a letra que ela usava, né? Que geralmente a comprovação vem por várias situações. A letra, a, a forma de falar, né? De se expressar, que ali não era uma psicografia, esse apelido, né? Carinhoso que era utilizado, que eles desconheciam. Então alguns itens, né? Que que fala. Daí a mãe começou a fazer perguntas, né? Se eu te visse, eu ia te reconhecer. Ela falou, sem dúvida, a minha imagem, né? Você já me viu até no seu sonho. Minha imagem continua a mesma, né? Eu estou uma outra forma aqui, né? Um outro corpo, mas é a mesma imagem que eu tinha aí na Terra. Eu mantenho aqui você. Eu estou sempre contigo, eu procuro sempre te consolar. Fui eu até que falei para você me evocar. Eu que te inspirei essa ideia de evocar-me. E eu tenho muitas coisas a dizer. Daí falou, desconfia do senhor X, né? Uma pessoa que ela alertou a mãe, né? E para ela desconfiar. E daí a mãe queria saber mais. O que esse senhor pode fazer contra mim? E ela falou, não posso dizer porque isso é me proibido. Mas advirto, desconfia para desconfiar dele. E daí a mãe ainda pergunta, você está entre anjos? Ela disse, não, eu sou ainda um espírito, o meu nível espiritual ainda não sou perfeito, bastante perfeito para estar entre anjos. Mas você era tão boazinha aqui, tão doce, tão carinhosa, tão amável, tão benevolente. Isso não basta para você estar entre anjos? E ela disse, para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito, mas acredito, eu tinha bastante. Então a conversa se encaminhou dessa maneira. Essa é uma comunicação, como muitas, né? Que mostra, evidencia a existência do mundo espiritual. Kardec até lembra no livro dos médios, né, que aquela pessoa amada, né, nós podemos simular como se ela estivesse sentada aqui ao nosso lado, conversar, né, manter o diálogo. Os pensamentos eles vão e vêm na nossa cabeça e a gente pode se comunicar. Tem até um outro exemplo que Kardec traz também de uma família que era espiritualizada, que depois
veio a conhecer o Espiritismo, mas ela já se comunicava com entes queridos que tinham seus antepassados, que já estavam no plano espiritual, de uma forma corriqueira, assim, muito natural na sua própria casa. Todo sempre com muito respeito, né, com muito cuidado, né, mas tinha essa comunicação. Então são exemplos que a gente recebe que mostram a existência. E quando nós temos essa consciência, esse momento da partida, ele fica mais suave, mais leve. Não quer dizer que a gente não vai ficar triste, evidentemente, volto a repetir, mas a gente se sente mais fortalecido para enfrentar aquelas situações, né? A gente não sente o vazio, né, da perda absoluta, a gente não, sabe que a pessoa ela ainda vive. É, e podemos depois experimentar essa felicidade de poder conversar, como o exemplo da mãe que conversou aqui com a filha, e depois daquele momento, a mãe já não sentiu que havia separação entre elas, né? Sabia que estavam juntas, suas almas se confundem, se expandem, é, permuta os pensamentos, a gente sempre está lembrando, às vezes a gente lembra de momentos felizes, né? Passa em alguma determinada situação, fulano estaria aqui, né? Nós estaríamos fazendo tal coisa, já fizemos isso. E essas lembranças, elas nos suaviza, né? Para nós, aquela dor que a gente sente. E aí a mãe da Júlia, né? Ela diz assim, né? Que esse momento dela foi tão bom, né? Tão gratificante, que ela disse assim: possam todos, né, dizendo para Kardec, possam todos, quantos perderam seus afetos na Terra, sentir a mesma consolação que eu experimento. E então Kardec diz assim: acrescentamos somente uma frase aos que negam a existência dos espíritos bons. Perguntamos como poderiam provar que o espírito dessa moça fosse um demônio malfazejo. É que naquela época muitas as comunicações, né, eram tidas pelos religiosos, aqueles religiosos mais conservadores, que as comunicações ali só aconteciam com demônios. Só demônios se comunicavam. Então Kardec solta essa resposta, né? Como poderia provar que um espírito com esse teor, né, dessa moça que traz tantas consolações, fosse alguém, fosse um demônio? É. E também tem uma outra comunicação que ele traz de um suicida, né? O suicida mostra o sofrimento que ele está passando lá por conta do ato em si, mas também mostra uma perspectiva de futuro boa, que ele vai se melhorar, né? Então tem várias outras comunicações dentro desses livros, dessas revistas, né? Do Kardec. E mais recente nós também temos agora as 13 obras de André Luiz, que todas elas são a visão, né, do mundo espiritual e o relato de André Luiz do que ele vivenciou e viu no mundo espiritual, desde a sua própria experiência que acontece no nosso lar, até seus trabalhos, né, que ele executou em benefício daqueles que sofrem, daqueles que partiram, daqueles que ainda estão encarnados, e a visão do mundo espiritual de como acontece tudo isso. E todas essas informações, elas é um alento para nós, né? Elas traz essa certeza que nós temos de que Deus é justo, né? Que tudo que acontece é uma necessidade. Quanto mais a gente estuda, mais certeza nós temos disso, né? Que as dificuldades, as provas que nós passamos são escolhas nossas e que nós podemos nos desvencilhar desses sofrimentos. Basta que a gente mude o rumo, né, da nossa forma de viver, da forma de ver a vida, né, de nos despir daqueles vícios morais que ainda carregamos, como orgulho e egoísmo, que são os dois principais, mas muitos outros que ainda insistimos em ter conosco, e que nós podemos ser felizes, ainda que na Terra podemos
gozar de um bem-estar muito bom, né, se nós seguirmos a lei de Deus, né, que o tempo todo nós somos lembrados, embora ela esteja na nossa consciência, né, como Jesus já disse e Kardec reafirmou, né? E, então a gente cada vez mais buscar esse caminho, né, de entendimento da vida espiritual, que isso nos é muito, muito, muito útil mesmo nesse momento de consolação. Porque imagine quem não tem nada disso, o sofrimento é muito maior, né? Porque não tem perspectiva diante de si, diante de uma, entre aspas, perda, que não é perda, perda não existe. Existe um momento de transição para uma outra dimensão. E essa dimensão está muito pertinho de nós. Todas as noites nós geralmente vamos visitá-la, né? Através do sono. E às vezes muitas vezes encontramos com esses entes queridos nessas viagens astrais que a gente faz no momento de adormecer. Essa era a questão, eram as reflexões que eu queria trazer para essa noite. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência, que essas reflexões possam nos fortalecer cada vez mais para que a gente enfrente esses momentos, né, de separação